Nem todos chegam até este vídeo, e isso não tem a ver com merecimento ou acaso, tem a ver com o estado interno. Este é daqueles momentos em que só percebe a mensagem quem já está cansado de se explicar demais, de se ajustar demais, de engolir sentimentos para manter a paz ou de explodir depois de ficar tempo demais em silêncio. Se você está aqui, existe uma grande chance de você estar vivendo exatamente esse desgaste invisível, o de não saber mais como dizer o que sente, sem se machucar ou machucar alguém. Talvez você esteja se sentindo mentalmente exausta, pensando demais antes de falar, revendo conversas que nem aconteceram, imaginando cenários, respostas, reações. Ou talvez esteja vivendo o oposto, dizendo coisas no impulso e depois carregando culpa, arrependimento. A dor de querer ser honesta, mas não saber como fazer isso sem perder vínculos, sem gerar conflito, sem se sentir rejeitada. Este céu não chega para te empurrar, ele chega porque você já foi empurrada o suficiente. Enquanto o mundo parece pedir decisões rápidas, posicionamentos duros e reinvenções forçadas, algo em você pede outra coisa. Clareza sem violência, verdade sem ruptura, presença sem desgaste emocional. Há uma janela breve se abrindo agora, entre os dias 3 e 7 de fevereiro, e ela não promete grandes acontecimentos externos. Ela oferece algo mais raro: espaço interno. Espaço para você perceber onde está se traindo para ser aceita, onde está se calando para evitar tensão, onde está confundindo maturidade com endurecimento, ou liberdade com afastamento. Este não é um chamado para agir, é um chamado para entender. Entender o que você sente, como você se comunica, como você se vincula. Como se você tivesse entrado, por alguns minutos, numa sala silenciosa, enquanto tudo lá fora segue em reforma, barulhento, caótico, exigente. Se permita ficar aqui. Este momento não quer arrancar nada de você. Ele quer te devolver algo que talvez tenha se perdido no caminho. A capacidade de se escutar com honestidade e gentileza, ao mesmo tempo. Há um motivo para este céu não ser barulhento. E talvez você já esteja sentindo isso no corpo, antes mesmo de conseguir organizar em palavras. Enquanto tanta coisa parece exigir decisões rápidas, posicionamentos definitivos e respostas imediatas, existe uma parte de você que simplesmente não consegue mais funcionar nesse registro. Não é fraqueza, é saturação. É inteligência emocional pedindo um outro ritmo. Mercúrio e Vênus caminham juntos em Aquário, como dois mediadores silenciosos dentro de um ambiente mentalmente carregado. Eles vêm para criar linguagem onde antes só havia tensão, e isso toca diretamente uma dor muito comum de quem chega até o canal limiar: a dificuldade de se expressar sem se sentir culpada depois, a sensação de que toda conversa importante vira um campo minado, o medo de dizer algo e ser mal interpretada, rejeitada ou vista como demais. Talvez você reconheça esse lugar. Você pensa muito antes de falar, revisa mentalmente frases que nunca diz, sente coisas profundas, mas trava na hora de nomear. Ou, no extremo oposto, fala no impulso e depois passa dias se julgando, se arrependendo, tentando consertar o que nem sabe exatamente onde quebrou. Este trânsito não pede mais esforço, ele pede tradução. Tradução honesta entre o que você sente e o que você consegue comunicar, inclusive para si. Este trânsito acontecendo em Aquário ajuda na capacidade de dar um passo atrás sem se desconectar do coração. Mercúrio ajuda a organizar o pensamento. Vênus suaviza o afeto, e juntos eles criam uma comunicação que não nasce da carência nem da defesa. Você não precisa convencer ninguém, não precisa implorar entendimento, não precisa se fechar para se proteger. Existe uma via do meio começando a se mostrar, e ela passa por reconhecer seus próprios valores sem precisar transformá-los em bandeiras de guerra. Talvez você esteja revendo vínculos, não necessariamente para romper, mas para entender se eles ainda respiram. Se há espaço para você ser quem é agora, e não quem precisou ser para ser aceita antes. Esse céu favorece ajustes delicados, conversas possíveis, decisões internas silenciosas que mudam completamente a forma como você se coloca.
não é sobre o outro mudar, é sobre você parar de se violentar para caber. Existe uma maturidade afetiva sendo cultivada aqui, uma que não confunde amor com fusão, nem liberdade com afastamento. Pensar não significa se distanciar do sentir. Sentir não significa perder o eixo. Você pode sustentar sua individualidade sem levantar muros, pode se posicionar sem agressividade, pode dizer não sem precisar justificar toda a sua existência. A metáfora dessa sala de respiração começa a fazer sentido agora. Enquanto o edifício inteiro passa por reformas barulhentas, você encontra um espaço interno, onde pode sentar e perceber o que realmente está pedindo mudança. Não para agir imediatamente, mas para entender. E entender, neste momento, já é um movimento profundo. Se você sente que anda cansada de conflitos desnecessários, de diálogos truncados, de relações que oscilam entre intensidade e silêncio, saiba que este céu não está te cobrando mais desempenho emocional. Ele está te oferecendo lucidez afetiva. Uma lucidez que não endurece, não anestesia, não romantiza, apenas esclarece. Fique atenta aos pequenos sinais, às frases que finalmente fazem sentido, às conversas que fluem sem esforço, às decisões que não vêm acompanhadas de culpa. É assim que este portal opera. Discreto, consciente, quase imperceptível para quem ainda precisa de tempestade para sentir que algo está acontecendo. Há um motivo para este trânsito não ser explosivo, e talvez isso frustre uma parte de você que já se acostumou a associar mudança com dor, ruptura ou colapso. Mercúrio e Vênus juntos em Aquário não vêm para rasgar nada, eles vêm para abrir espaço. E isso, para quem vive em constante tensão interna, pode ser ainda mais desafiador do que um confronto direto, porque abrir espaço significa parar de reagir automaticamente. Significa perceber o quanto você tem vivido no modo defesa, escolhendo palavras com cuidado excessivo, calculando afetos, se adaptando a ambientes que já não refletem quem você é, mas que parecem mais seguros do que o risco de ser mal compreendida. Esse trânsito toca exatamente nesse ponto sensível, a forma como você pensa seus sentimentos e sente seus pensamentos. Talvez você esteja vivendo relações em que tudo parece depender do tom certo, da hora certa, da frase certa. Um passo em falso e o clima muda. Um silêncio prolongado e você se sente culpada. Uma tentativa de honestidade e surge o medo de parecer fria, distante ou complicada demais. Mercúrio e Vênus em Aquário iluminam essa exaustão. Não para te julgar, mas para te mostrar que há outra forma de se comunicar, que não nasce da carência nem do medo de perder. Aquário aqui não pede desapego emocional, ele pede lucidez. Pede que você consiga olhar para o que sente sem se confundir com isso, que consiga amar sem se dissolver, que consiga pensar sem se afastar do coração. Existe uma diferença profunda entre ser racional para se proteger e ser consciente para se respeitar. Este trânsito começa a reorganizar essa fronteira dentro de você. Você pode perceber nesses dias uma vontade de falar de forma mais direta, mas sem agressividade. Uma necessidade de atualizar acordos internos e externos que já não fazem sentido. Talvez não para romper vínculos, mas para permitir que eles respirem. Porque quando não há espaço, o afeto adoece. E quando tudo vira intensidade ou silêncio, algo essencial se perde no meio. Essa energia favorece conversas que não buscam vencer, nem convencer, nem arrancar respostas. Conversas que existem para alinhar. E isso começa dentro. Você começa a perceber onde tem se traído para manter a harmonia, onde tem se moldado para não incomodar, onde tem confundido maturidade com autoanulação. Mercúrio ajuda a nomear isso. Vênus ajuda a não se punir por finalmente enxergar. Nada aqui é sobre se afastar das pessoas. É sobre se aproximar de si com mais honestidade. É sobre parar de negociar seus valores em nome de pertencimento. É sobre permitir que sua forma de amar, pensar e se expressar amadureça sem perder a delicadeza. Este trânsito não exige que você faça nada imediatamente. Ele apenas abre a porta dessa sala interna e te convida a entrar. E às vezes entrar já é a mudança mais profunda possível. Existe uma ferida silenciosa que este céu toca com muita precisão. E ela não costuma ser falada em voz alta porque parece simples demais,
quase infantil, mas é uma das mais profundas. A dúvida se você pode existir do seu jeito sem ser rejeitada por isso. Quiron em Áries carrega exatamente essa marca. A sensação antiga de que afirmar quem você é, desejar o que deseja, agir a partir de si, pode gerar conflito, abandono ou punição emocional. Muitos aprendem cedo que é mais seguro se conter do que se expor. E isso vai se refinando com o tempo, até virar autocensura sofisticada. Quiron em Áries fala desse custo interno, o cansaço de nunca agir totalmente a partir de si. O que torna este momento diferente é o aspecto. O sextil não invade, não força, não reabre a ferida para sangrar de novo. Ele cria uma ponte segura. Mercúrio chega como aquele que nomeia o que sempre foi sentido, mas nunca claramente entendido. Vênus chega como aquela que suaviza o tom da conversa interna, diminuindo o julgamento, a dureza, a cobrança excessiva. Juntos, eles permitem algo raro: olhar para essa ferida sem se identificar com ela. Você pode perceber nesses dias uma mudança sutil na forma como se posiciona, não necessariamente mais intensa, mas mais limpa. Você diz o que precisa dizer sem carregar raiva acumulada, ou escolhe o silêncio sem sentir que está se traindo. Isso é maturidade emocional real, e ela não vem com aplausos externos, vem com um alívio silencioso no corpo. Este trânsito favorece reconciliações internas. Partes suas que estavam em guerra começam a dialogar. A parte que quer se afirmar e a parte que quer pertencer. A parte que quer liberdade e a parte que teme as consequências disso. Pela primeira vez em muito tempo, essas partes não precisam se anular. Elas conseguem negociar. Talvez surja uma coragem diferente. Não a coragem impulsiva que enfrenta tudo de uma vez, mas a coragem de se posicionar sem agressividade, de dizer isso não funciona mais para mim, sem transformar isso num ataque, de assumir escolhas sem precisar se justificar em excesso. Quiron em Áries aprende com esse aspecto que existir não precisa ser um ato de guerra. E isso muda tudo, mesmo que ninguém perceba por fora, porque a partir desse ponto, suas decisões deixam de nascer da ferida e passam a nascer da consciência. Enquanto esse trabalho interno acontece de forma quase silenciosa, o mundo ao redor não oferece o mesmo tipo de suavidade. Sol, Marte e Plutão em Aquário criam um pano de fundo real, concreto, vivido no corpo e no cotidiano. Existe uma pressão coletiva por posicionamento, por verdade absoluta, por cortes definitivos. As narrativas antigas estão ruindo, e junto com elas caem certezas, identidades, papéis sociais que antes davam algum senso de estabilidade. Isso se manifesta em debates acalorados, radicalizações, intolerância ao meio-termo, urgência por se definir e se mostrar. Talvez você esteja sentindo isso no trabalho, nas relações, nas redes, até dentro de casa. Uma sensação de que tudo virou opinião, tudo virou bandeira, tudo exige resposta imediata. Um cansaço mental profundo, como se não houvesse mais espaço para dúvida, para processo, para ambivalência. Aquário, quando ativado dessa forma intensa, pode gerar exatamente isso: excesso de estímulo, excesso de pensamento, excesso de expectativa de coerência absoluta, e nem todo ser humano consegue ou precisa funcionar assim o tempo todo. Este trânsito ensina algo simples e difícil ao mesmo tempo. Transformação real se sustenta quando há integração emocional. Cortes feitos a partir da raiva costumam gerar repetições. Posicionamentos assumidos a partir da ferida tendem a endurecer. Mudanças que não consideram o estado interno acabam cobrando um preço alto depois. Mercúrio, Vênus e Quiron lembram que você não precisa se machucar para mudar. Você pode estar entre o que foi e o que será, entre uma versão sua que já não funciona e outra que ainda não está totalmente clara. Essa posição intermediária costuma ser desconfortável, porque o mundo gosta de definições rápidas, mas ela é uma posição rara e sagrada. É no limiar que a consciência se aprofunda. É ali que escolhas deixam de ser reativas e passam a ser alinhadas. Permita-se não saber tudo agora. Permita-se sentir cansaço sem transformar isso em fracasso. Permita-se mudar de ideia sem se acusar de incoerência.
Este céu não te pede heroísmo, ele te pede honestidade interna. E honestidade, às vezes, é admitir que você precisa de silêncio, de espaço, de tempo para reorganizar quem você está se tornando. Talvez a única orientação necessária agora seja simples. Observe suas reações. Observe suas palavras. Observe onde você se contrai e onde relaxa. Escrever pode ajudar. Silenciar também. Não para fugir, mas para escutar o que normalmente é abafado pelo ruído externo. Integre o que vier. Clareza e cansaço podem coexistir. Alguns ciclos só se revelam plenamente depois, quando você percebe que algo mudou sem alarde, mas de forma definitiva. Se sentir, deixe nos comentários uma palavra ou frase, como um selo energético, uma declaração de intenção para este novo registro interno que começa a se formar. E se fizer sentido, se inscreva no canal Limiar, como continuidade de jornada. Este espaço existe para quem atravessa mudanças, respeitando os seus próprios limites. Que você siga com clareza suficiente para não se perder, e com delicadeza suficiente para não se endurecer. Que suas escolhas nasçam da consciência e não da ferida. E que este limiar seja lembrado como um momento em que você escolheu respirar antes de decidir.